Ok, Gil, é com você. Obrigado, Nunes. Boa noite a todas as pessoas aqui que estão nesse debate aí do processo do Orla. Queria agradecer profundamente aqui o Carlos Nunes pelo convite, a Prefeitura também de São Sebastião e a todas e todos que entendem que uma fala aqui do Governo do Estado de São Paulo, do gerenciamento costeiro, contribui para o processo. E agradecer vocês por essa noite, né? Depois de todo mundo tem sempre um dia cansativo de trabalho e ainda guardar um tempo nesse período da noite aqui para discutir questões de interesse comum, acho que é sempre algo que é louvável. Eu trouxe, Nunes e demais, aqui uma apresentação, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou pedir só uma gentileza, se possível, para todos, que só fechar o áudio, pelo menos para mim está vazando um outro áudio. Eu vou compartilhar a tela e peço aí depois que vocês me confirmem. Espera só um minutinho. Aqui. A tela está compartilhada. Tá sim, Gil. Ó, Tá no modelo da pessoal, apresentação. sim, está. Só eu vou pedir licença a todos que se vazar algum áudio, eu como sou o host aqui da reunião, eu vou fechar, tá? Não é ser mal educado, não é simplesmente para a gente manter um único áudio aí, ok? Perfeito. Então, obrigado, Nunes, aí também pelo cuidado aí para a gente conseguir fazer uma boa reunião. E eu vou aqui me ater ao meu tempo. E acho que é super importante trazer para vocês uma questão que é o olhar, né, ainda mais num contexto de debate do Orla, a questão do gerenciamento costeiro, né? Então, lembrando aí que o gerenciamento costeiro, eu vou comentar com um pouco mais de detalhe mais à frente, ele faz parte da Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, absorvida no governo do Estado na década de 90, que separou o Estado de São Paulo, na sua porção costeira, em 4 setores costeiros: o setor litoral norte, o setor Baixada Santista, o setor complexo histórico lagunar, esses 3 setores com municípios em posição defrontante com o mar e situação aí estuarina, lagunar, e aí ainda o setor do Vale do Ribeira, que é o maior setor, mas esse já por uma questão geográfica aí da confluência dos rios para o mar na porção sul do estado de São Paulo. E aí hoje, especificamente, a gente está falando do setor litoral norte, que vocês conhecem muito melhor do que eu, com uma área estimada de zona costeira de 3.100 quilômetros quadrados, um litoral que vocês sabem bem, numa situação de preservação muito importante para o estado de São Paulo. Aliás, dos setores costeiros, foi o primeiro setor a ter zoneamento ecológico econômico costeiro, e um setor que ainda preserva aí 87,2% de cobertura vegetal, quando a gente olha a partir da UGRI 3 do litoral norte. Portanto, aí um patrimônio extremamente importante, que obviamente tem que viver em equilíbrio também com os outros usos do território, que não são só de preservação. E daí hoje, inclusive, um olhar muito mais amplo dos serviços ecossistêmicos e da boa relação entre os usos do território e as vantagens da preservação, que, aliás, nos territórios litorâneos de São Paulo, conhecimento esse que já vem desde as comunidades tradicionais, né, já vem desde do que a gente possa falar, talvez, aqui, né, dos povos que estavam aqui pré-colonização, né, que já havia aí uma dinâmica de relação com a natureza, que há sempre um aprendizado a se tirar. E para fazer uma mediação como essa, uma mediação complexa de uso do território no litoral paulista, dos setores que são cada um com o seu perfil, nós temos a política de gerenciamento costeiro, e essa política lida com um conjunto de instrumentos extremamente importante. Então, esses instrumentos, que eu já comento mais à frente, eles têm alguns objetivos. Acho que o primeiro objetivo, e que acho que hoje é ponto-chave no processo, é o ordenamento do território,
para fazer exatamente aquilo que eu estou comentando, a compatibilização dos diferentes usos e legítimas intenções, né? Muitas vezes as intenções são contraditórias nos usos do território e compatibilizar esse processo é extremamente importante. E a gente está debatendo, começa a debater hoje, inclusive, um instrumento que parte da escala mais local da gestão costeira, que são as praias, e que a gente sabe que muitas vezes, inclusive, as intenções de uso das praias também carregam conflitos, né? É importante também que esse ordenamento ajude a alcançar as metas estabelecidas do zoneamento ecológico econômico costeiro, quer seja para a questão da ampliação e universalização do saneamento, quer seja para a manutenção e ampliação de cobertura vegetal. Os instrumentos também visam aí o monitoramento da dinâmica de ocupação. Então, para a gente entender que o território é dinâmico, ele é vivo, ele não está lá estagnado e congelado. Enquanto a gente está aqui conversando, nesse exato momento, alguém provavelmente está ali terminando um dia de roçado, terminando um dia de uma obra de ampliação de uma casa, de um novo empreendimento. O território é extremamente dinâmico, né? Alguém está voltando ou indo para a pesca. E é importante buscar, obviamente, o desenvolvimento sustentável dessa região a partir do bom equilíbrio dessas relações. E aí, para isso, o que o GERCO propõe, a gente tem feito, a partir da retomada do gerenciamento costeiro, o reconhecimento da necessidade de um planejamento e de uma gestão do território de forma integrada, descentralizada e participativa. A gente tem feito um esforço grande para que a compatibilização desse processo e desse olhar ele seja feito a partir da boa representação e diálogo com a sociedade. Então, conforme eu falei, isso que eu estou dizendo do gerenciamento costeiro tem uma base legal, não é algo que a gente acorda e inventa que tem que se fazer, o ordenamento do território e assim por diante. Então, conforme eu estava falando, a gente pode destacar aqui o início dos processos no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e aí a gente pode citar aqui na Lei Estadual de 88, que estabelece o Plano Estadual de Gestão Costeira. Todos os 17 estados costeiros do Brasil têm a responsabilidade de fazer a gestão costeira em caráter compartilhado e interfederativo. Então, o ideal seria as diretrizes gerais da União e a União trazendo as estratégias nacionais de gestão da costa, inclusive porque, historicamente, a costa também é uma área de segurança nacional e de múltiplos usos estratégicos para o país. E aí isso deveria ser feito de forma compartilhada com os 17 estados costeiros e os tantos municípios que esses 17 estados têm, que são municípios costeiros. Então, para isso é que é importante os planos estaduais e os instrumentos que também são de escala municipal. Conforme eu citei, aqui em São Paulo, a gente tem uma primeira experiência importante, que é o Zonamento Ecológico Econômico Costeiro do Litoral Norte, que é uma das primeiras experiências de ordenamento territorial de caráter costeiro. Esse zoneamento foi revisado em 2017, aí para o Litoral Norte, portanto, todo o Litoral Norte, os 4 municípios, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, os 4 municípios têm já um acordo regional de uso do território em caráter macro. Eu estou falando aqui em caráter macro esse acordo do ponto de vista das áreas aonde os municípios devem crescer e buscar o seu pulmão de organização urbana, bem como as áreas que devem continuar com maiores taxas de preservação e com os usos mais amenos. Lembrando, e que eu vou comentar mais à frente, que esse zoneamento estadual ele cobre todo o território terrestre e o território marinho, portanto, também passando pelos territórios de orla e de praia, esses territórios que agora vocês também vão fazer com uma lupa mais aproximada, um dos instrumentos importantes da gestão costeira, que é o orla. Desde 2021, nós reorganizamos o processo de gestão costeira aqui em São Paulo do ponto de vista dos grupos setoriais, para manter viva a relação com a sociedade, com as prefeituras. Isso aqui em São Paulo, vocês sabem, era mais tradicional que o Estado de São Paulo acionasse os municípios da sociedade civil no momento da elaboração dos zoneamentos, e agora a gente, ouvindo a sociedade, a prefeitura, tem feito um esforço de continuar o processo de diálogo, porque para além do zoneamento é importante que a gente consiga fazer um acordo para que o zoneamento consiga ficar de pé. Então, para isso, nós reativamos os grupos setoriais, os grupos são tripartites, então eles são fóruns de participação e desenvolvimento dos trabalhos do GERCO,
e eles são extremamente importantes. Opa, perdão, só voltar aqui um slide. Então, tripartite, a gente fez a eleição, nós fizemos a eleição da sociedade civil. A sociedade civil, então, preencheu os seus assentos, as prefeituras indicaram os seus representantes e o Estado também. De forma que hoje, no Grupo Setorial Norte, do Litoral Norte, se eu não me engano, o Nunes, inclusive, tem assento, é um dos que tem assento, se eu não me engano, a gente está na 4ª reunião do Grupo Setorial, reativado, vivo, onde a presidência é da sociedade civil, representada pelo Paulo André, do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas, a secretaria, a vice-presidência é ocupada pela Prefeitura de Ilhabela, e a Secretaria Executiva pela CPLA, Coordenadora de Planejamento Ambiental, que é a área que eu tenho a incumbência de coordenar. Então, dentro da governança do GERCO, a gente tem um grupo de coordenação estadual e os grupos setoriais de cada um dos trechos, dos setores do litoral. Aqui com foco, obviamente, no litoral norte, que foram, inclusive, aqueles que estão retomados para a gestão nesse momento, com posse de 2021-23, e aonde nós estamos, então, tentando fazer o avanço dos instrumentos da gestão costeira. Conforme eu disse, nós já fizemos o zonamento ecológico econômico em 2004, revisamos em 2017, o Grupo Setorial da Baixada Santista, a Baixada Santista também tem o seu zonamento ecológico econômico, o Litoral Norte já está no seu segundo, e nós estamos, nesse momento aqui, querendo avançar nos outros instrumentos da gestão costeira. Então, a reativação do Grupo Setorial partiu no pressuposto da gente trabalhar com um sistema de informações, que é o SINGERCO, que permita, inclusive, o compartilhamento das informações com a sociedade, com as prefeituras, do que está acontecendo no território, do ponto de vista das dinâmicas socioeconômicas e da qualidade ambiental, e isso, inclusive, dando opções para o monitoramento e o controle social da situação do litoral norte. E, a partir daí, também elaborarmos planos de ação e gestão, que significa elencar aquilo que é essencial para o litoral norte fazer, para que, no acordo entre os 4 municípios, a gente consiga avançar na gestão costeira do litoral norte, inclusive com as incumbências que são compartilhadas entre estados e entre o estado e os municípios. Lembrando que, então, a gente está fazendo todo esse trabalho com base numa estratégia territorial já colocada pelo zoneamento ecológico econômico costeiro, que é um zoneamento de caráter vinculante ao licenciamento ambiental. Então, acho que isso é importante, quando vocês trabalharem o Orla, e nós vamos estar, obviamente, parceiros e próximos, mas as praias que forem selecionadas para se fazer o Orla, e eu estou falando em caráter aqui aberto, porque a gente tem um diálogo também com São Vicente está optando na Baixada Santista em fazer o Orla a partir de uma primeira praia, que hoje tem um caráter mais estratégico para eles do ponto de vista da organização dos usos da faixa de praia, e eu ainda não tive uma aproximação com o Sebastião no sentido de entender se o Orla vai ser feito para todas as praias do município ou se vai começar com algumas que serão elencadas como essenciais. De qualquer forma, qualquer uma das estratégias, uma, duas ou todas as praias, todas elas estão previstas no zoneamento e todas elas têm no zoneamento, estão enquadradas em algum tipo dessas 5 zonas e das possibilidades das subzonas, em especial da Z4OD. E o que significa as praias estarem nessas zonas, a faixa entre marés e o zoneamento marinho? Significa que para todos esses territórios a gente vai ter um enquadramento, que é o status, a situação socioambiental desse território que levou ao enquadramento da zona, no equilíbrio entre a sua situação presente e a perspectiva futura, e os usos permitidos. Então, o zoneamento já está dando para essas praias que vão ser objeto do trabalho do Orla aquilo que pode e deve ocorrer em termos de licenciamento, em especial de caráter estadual, e para cada um desses territórios, inclusive taxas de vegetação, e indo da zona 1 até a zona 5, numa perspectiva onde a zona 1 são os usos mais amenos, são aqueles usos de menor intensidade, e a zona 5 são os usos de maior intensidade. E aí esse zoneamento ele deve dialogar com o plano diretor, que vai ter sempre a incumbência municipal de trazer critérios mais locais e possivelmente mais restritivos e organizar a atividade do município, e até o projeto Orla, na escala mais da praia, aquilo que o município e a sociedade intencionam em termos de uso desses espaços que são essenciais na gestão costeira, que são as praias. Então, conforme eu já disse, o zonamento econômico costeiro, ele parte de dois grandes zoneamentos, o zonamento terrestre e o zonamento marinho, e quando a gente fala do marinho, a gente está dizendo que são 2 faixas importantes, a faixa entre marés,
que inclusive vai dar o enquadramento das estruturas náuticas para efeito de licenciamento ambiental. Então, quando vocês lidarem com o projeto Orla em praias que tenha entremarés, lá vocês já vão saber, pelo zoneamento estadual, que tipos de estruturas náuticas são permitidas nessas situações, e a própria faixa marítima, que vai até a Isóbata 23.6, que regula as atividades de pesca. É importante dizer que na retomada do GERCO a gente está partindo de um pressuposto de compartilhamento do território, inclusive de compartilhamento inteligente dos instrumentos já existentes. Então, a gente vai lembrar, por exemplo, que a APA Marinha do Litoral Norte, gestão da Fundação Florestal, partiu do zoneamento marinho, do zoneamento costeiro marinho para fazer o seu plano de manejo esse que a gente tem a expectativa de que seja assinado talvez até na Semana do Meio Ambiente, a gente está aguardando uma posição do governo, que foi aprovado no CONSEMA, que também traz aí diretrizes e regras para a atividade de pesca e outras atividades de uso do mar, inclusive para além da Isóbata 23.6, sendo maior do que o GERCO, e também olhando essas faixas de praia. Então, é importante lembrar disso nesse processo agora de Orla. Esse é o mapa do zoneamento ecológico econômico costeiro, portanto, a leitura correta dele é cada cor que está aí no mapa significa uma zona terrestre, uma entre-marés e uma marinha. A entre-marés a gente vai ver essas áreas um pouquinho mais grossas aqui nas faixas de praia, e o zonamento marinho é essa cor aqui um pouco mais escura. Isso tudo está no Datagel, no site da Secretaria, passível de ser enxergado em escalas melhores de aproximação para a hora que for trabalhada as praias do Projeto Orla. Esse mapa, então, a gente olha ele, vê a zona, vê a cor, vê que zona é, e a gente consegue já identificar os tipos de uso permitido, as taxas de vegetação e assim por diante. Esse trabalho foi feito, é importante dizer, o Nunes, inclusive, participou, não me lembro de outros aqui, algumas pessoas aparecem poucas para mim na tela. A gente utilizou uma série de informações, e essas informações, inclusive, a gente tem buscado organizar e deixar disponível no portal do GERCO, e que podem ser úteis para os processos de planejamento municipal, dentre eles o Orla, e aí a gente utilizou informações que vão desde a situação do meio físico-biótico, aos dados jurídico-institucionais, dados socioeconômicos e dinâmicas de ocupação do solo. Portanto, a gente já fez um zoneamento que não é um zoneamento exclusivamente ambiental. Como o próprio nome diz, ele é um zoneamento que busca o equilíbrio entre as situações costeiras ecológico-econômicas da costa. Importante dizer que os pressupostos da revisão do GERCO já foi de reconhecimento da mudança do litoral norte quando do zoneamento de 2004 para 2017. Vamos lembrar que em 2004, quando o zoneamento foi feito, toda a perspectiva do litoral norte é que ele fosse um espaço de turismo e ecoturismo, turismo de sol e praia e ecoturismo, e naquele mesmo ano, o decreto de 2004 e o ano seguinte, a descoberta do pré-sal, mudando muitas das dinâmicas do litoral, e agora novas ondas de mudanças de dinâmica, oriundas aí da pandemia e dessa questão da segunda residência, que nos parece estar se consolidando como primeira residência na perspectiva aí da consolidação do trabalho online, do trabalho aí do home office, né? Mas a gente utilizou os pressupostos que a gente podia naquele momento em 17 da proteção ambiental, então de adequar as questões de proteção com os ganhos ambientais que a própria situação do litoral norte traz para a sociedade, o reconhecimento das áreas degradadas e a necessidade, inclusive, em algumas delas, de ter atividade da mineração permitida para poder corrigir a degradação das áreas, a questão dos povos e comunidades tradicionais, então, inclusive, o reconhecimento aí no litoral norte, por solicitação, eu me lembro, por exemplo, de quilombos, do ponto de vista da ampliação de suas áreas de roça e de utilização do território. Eu mesmo estive aí dialogando com comunidades caiçaras e quilombolas. A questão das ocupações irregulares, que acho que essa deve ser uma atenção muito grande em qualquer instrumento de planejamento, também do Orla, porque a gente sabe que há o conflito ainda da habitação social e o olhar da cidade, e aí sempre a perspectiva de que o planejamento local seja acolhedor para a habitação de interesse social, para a gente não manter a expulsão das populações mais vulneráveis, que em geral vão buscar as áreas vulneráveis e áreas de preservação. Então, nós fizemos um bom mapeamento e tentamos acolher essas situações para permitir atuações do Estado de caráter corretivo e preventivo. Também a expansão urbana, então nós somos muito atentos à demanda dos municípios legítima, também de crescer e se reorganizar no território.
as atividades econômicas, então entendendo a modernização e das relações de uso, e as próprias áreas marinhas como territórios importantes e de atividades extremamente importantes no processo. E aí, só como memória, aquilo que eu já estava comentando, cada uma daquelas zonas que nós fizemos, elas vão trazer esse conjunto de usos permitidos e das suas taxas de vegetação. Então, acho que isso é algo super importante para que vocês observem na hora de fazer os instrumentos como o próprio Orla. E, em especial, também o zoneamento entre marés e marítimos. Cada um deles, né, seja da Z1 a Z5M, do zoneamento marítimo e da entre marés, em cada uma dessas zonas de todas as praias do litoral norte, vai ter um enquadramento, e essas praias e esses territórios já vão ter aí uma perspectiva de uso possível de tipos de atividades náuticas, quando da entre marés, e de tipos de pescas possíveis, quando do zoneamento marinho. E aí, obviamente, acho que vale também a pena um diálogo com a Fundação Florestal, para que também seja reconhecido aí a própria intenção da APA Marinha. Aqui no zoneamento, um foco maior em São Sebastião, que vocês conhecem muito melhor do que eu, e aí, obviamente, uma situação que vocês já têm muito conhecimento. Um adensamento de uso de áreas de praia e próximas à praia, que são ali da região central e das áreas mais antigas de São Sebastião, e indo da praia para o sertão, inclusive na atividade portuária, na parte aqui do canal da Ilhabela, e as perspectivas de usos mais amenos, também dialogando com possibilidades aí de reorganização de áreas urbanas nas praias que vão da Bertioga até a parte central, até o canal da Ilhabela. Então, eu volto a dizer, cada um desses territórios e dessas variadas praias de São Sebastião, que, aliás, são patrimônios aí não só da cidade, mas como de São Paulo, já tem aí, cada uma delas, um enquadramento de zonas com perspectivas de usos e possibilidades que deve ser o ponto de partida. Aqui um rápido aqui olhar sobre como ficou o zoneamento, né? Então, lembrando aí que o zoneamento ele trouxe um equilíbrio do ponto de vista da distribuição das zonas. Então, quando a gente olha a barra em verde e a barra em azul, a barra em verde era o zoneamento de 2004, a barra em azul o zoneamento que foi fechado em 2016 e depois aprovado e editado por decreto em 2017. Então, a gente vê que houve, inclusive, um aumento de demarcação de Zona 1, mantendo aí uma perspectiva, um DNA do litoral norte de um setor do litoral bastante protegido, uma diminuição de Zona 2, mas se a gente pensar que a Zona 1 aumentou, a gente está num pacote das duas zonas mais protegidas de forma bastante interessante. Uma diminuição das zonas 3, que isso, inclusive, vale a pena lembrar. A zona 3 é a zona que, no território terrestre, aí, é a zona que ela é orientada para os usos mais rurais, e a maior parte da demanda da manutenção da zona 3 veio das comunidades tradicionais, mas a gente tem acompanhado uma troca das zonas rurais por expectativa de expansão urbana em todo o litoral paulista, e que pese o litoral norte ter mantido muito a zona 3, a gente vê uma diminuição que houve de 2004 para 2016. E aí as zonas 4 a 10, zonas 5, que são as zonas de vocação urbana, que vocação não é o melhor termo, mas de orientação de uso urbano, que elas tiveram, aí a Z4 teve uma diminuição em favor de um crescimento da Z4OD. A Z4OD, inclusive, ela tem uma taxa aí de vegetação, de manutenção da vegetação em busca de áreas permeáveis maior do que a Z4, então é uma cidade um pouco de melhor qualidade ambiental, e a manutenção da Z5 e Z5OD, que também é um pouco mais restritiva. Portanto, no equilíbrio geral, a gente pode dizer que a revisão do litoral norte de 2004 para 2017 mantém uma característica do território do litoral norte ainda bastante preservado e buscando organizar os usos do território da cidade, o uso rural, com a preservação. E aí, reforço, né? Vale lembrar que dentro dos instrumentos do GERCO, para além do zoneamento, que a gente está buscando agora no grupo setorial, colocar aí de pé o sistema de monitoramento.
para que esse território que é dinâmico a gente consiga olhá-lo de forma mais compartilhada. E aí nós fizemos a proposta, o governo do estado fez a proposta no grupo setorial, ela foi muito bem recepcionada, e a gente está discutindo ainda com o grupo setorial qual vai ser o grande desenho, mas a gente já está propondo que o sistema de monitoramento e informações do GERCO já lide com uma série de dados e informações que a gente é capaz de gerar pelo Estado e que a gente está se comprometendo a deixar isso público e de forma compartilhada, e que a gente também vai precisar das próprias prefeituras da sociedade civil. Nesse momento, então, a gente está fazendo aí a elaboração dos planos de ação e gestão. Acho que o projeto Orla é uma das ações super importantes nos municípios costeiros e que a gente deve, né, por isso que nós estamos aqui hoje, estar próximos. Acho que é de uma escala bastante municipal, o Estado pode ajudar, mas a gente não tem a condição de tocar o Orla, de estar à frente do Orla, até porque se todos os municípios com esse número grande de praias tiver a mesma intenção, a gente tem um problema claro para fazer esse processo, mas a gente tem muita informação para compartilhar, muitos técnicos para estar à disposição para fazer diálogos específicos, e na expectativa de que o Orla, que é a escala mais próxima, né, o instrumento mais próximo ali da gestão costeira, que dá uma lupa próxima para a praia, que as prefeituras realmente conduzam como São Sebastião está conduzindo, em diálogo com a sociedade. Então, nesse momento, a gente está no processo de mobilização da sociedade para construir um bom diagnóstico, identificar as ações necessárias e que estão em curso. A nossa ideia no GERCO também não é inventar roda, é reconhecer que o Comitê de Bacia tem muitas ações, que as prefeituras da sociedade civil têm ações, que a APA tem ações, que as unidades de conservação, os parques também têm ações, e o GERCO quer entrar nesse processo, dialogando com isso e preencher lacunas daquilo que não está sendo feito e dar uma razão para todas essas frações de ações para que elas gerem uma imagem clara. E a gestão costeira não ser a competição dos instrumentos, mas a complementariedade, a coordenação dos instrumentos. E, a partir daí, implementar e monitorar. Né? Então, o Litoral Norte já está com o grupo setorial instituído, né? A gente já está com o zoneamento feito, o grupo setorial instituído, com mandato de 2 anos. Já estamos aí com 3 comissões temáticas que estão sendo instadas a discutir as questões costeiras, mudanças climáticas, monitoramento territorial e assuntos estratégicos, e com essa perspectiva de discussão de implantação dos planos de ação e gestão. Para isso, eu queria fazer um agradecimento muito carinhoso à minha equipe da CPLA, coordenada pela Rosa Mancini, que muitos de vocês devem conhecer, que tem sido aí na assessoria da CPLA chave para a retomada do GERCO em diálogo com a sociedade, e para as pessoas aqui concursadas da CPLA, as funcionárias públicas da CPLA, em nome da Marina, que é a diretora do departamento, que ajudou, inclusive, a montar aqui essa apresentação, que eu já estou finalizando. Então, o que a gente está buscando, conforme eu disse para vocês, nesse momento, é a convergência dos instrumentos e das esferas de diálogo, ou seja, a gestão costeira bolada em 1998, 1988 nacional, 98 estadual, ela já não está sozinha no território. Nesse período todo, de 88 a 98 para cá, o território também recepcionou a política de recursos hídricos com a criação dos comitês de bacia, a política metropolitana com a criação das regiões metropolitanas, fortalecimento do papel dos municípios com seus planos diretores, vários planos setoriais do governo do estado e das prefeituras, criação de unidades de conservação. Então, a gestão costeira hoje reconhece que tudo isso acontece no território e estão propondo que a gestão costeira seja a organização e a articulação desses instrumentos. E, dentre eles, obviamente, o próprio projeto Orla. Todas as informações que eu estou falando, vocês podem encontrar no portal GERCO, que, como parte da retomada da gestão costeira em São Paulo, nós fizemos a melhor organização possível das informações costeiras. Vocês entram no portal GERCO nesse sítio aqui da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, nesse link, e lá vocês vão ter o que é o GERCO, toda a base legal, os instrumentos de gestão, como estão cada um dos grupos setoriais, as agendas e um painel de informações muito ricas para o debate da gestão costeira. Nunes e demais, eu espero ter contribuído. Eu tinha começado aqui 7h35, são 8 horas, 8h05. Espero ter ficado aqui nos meus 25, 30 minutos e ter ajudado vocês aí com esse debate
de organização do Orla, e a minha expectativa de ter ajudado é também o meu parabéns a vocês aí de retomar esse processo e levar o Orla para frente, para a gente ter boa qualidade de praias aí no território do Litoral Norte. Eu parei, a apresentação foi encerrada? Sim, sim, foi, Gil. Bom, Gil, primeiro, quero agradecer em nome do grupo aqui, né, que muito clara a sua apresentação aí, bacana. Aquele link lá depois eu compartilho. Nós temos um grupão aqui de WhatsApp, eu passo lá para o pessoal, né, que se não conseguiram pegar aqui. E legal, acho que estamos no caminho aí da integração desses diversos instrumentos, né? Começa lá do ZE do estado, depois ZE costeiro, e agora no micro, né? Como você citou bem legal, é a lupa lá naquele pedacinho de agora escala de metros, né? É isso aí, Gil. Então, se você quiser continuar conosco, está convidado, mas fique à vontade, eu acho que é um assunto que você domina bem aí, e agradeço aí. Agradeço, Nunes. Deixo um abraço fraterno a todos vocês. Êxito no Orla, contem com a gente, que a Marina está aqui da equipe da CPLA. Obrigado, Marina, pelo apoio. E, Nunes, sigam em frente. Boa sorte, contem com a gente sempre que a gente puder trazer uma informação e um conhecimento que o Estado tem. E vamos lá, uma boa noite para vocês. Eu, infelizmente, não vou poder ficar com vocês aqui hoje. Estou também no meu dia longo, mas desejo aí uma noite muito profícua e fértil para vocês e contem com a gente. Super obrigado, Nunes, e abraço a todas e todos.